Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Neste vídeo falarei sobre o livro O Sol é para Todos, da Harper Lee. Um livro que eu li algumas semanas atrás, eu achei extraordinário, um clássico, um livro muito relevante. Então vamos falar brevemente sobre a autora, a Harper Lee, que nasceu nos Estados Unidos, numa cidade ali no Alabama, em 1926. E essa cidade na qual ela nasceu era uma cidade historicamente racista. E isso é muito importante porque essa é uma das pautas desse livro, certo? Não apenas esta pauta, existem outras dentro da história, mas essa é uma das principais com toda certeza. E um ponto importante é que a cidade na qual essa história vai se passar é uma cidade ao sul dos Estados Unidos, a cidade fictícia que se chama Maycomb. E essa cidade muito provavelmente é inspirada na cidade na qual a Harper Lee cresceu na sua infância. E também, se nós pegarmos a época na qual o livro se passa, também é uma época bem próxima da qual a Harper Lee cresceu. Ou seja, nós estamos falando de um livro que tem muito de autobiográfico nele. Então, é claro que a ideia não é necessariamente ser um livro autobiográfico, é simplesmente uma ficção. No entanto, há assim muitos pontos que ligam a Scout, que é a narradora do livro, com a Harper Lee, que é a escritora, certo? Então, é isso. E durante muito tempo, esse livro aqui, O Sol é para Todos, foi o único filho da autora que publicou isso aqui em 1960 e só veio a publicar outra obra em 2015, que é Vai e Coloque um Vigia. E infelizmente no ano seguinte, em 2016, ela faleceu, mas deixou esse excelente livro para nós lermos, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês brevemente a diagramação, como vocês podem ver. É uma diagramação, na minha percepção, bem confortável. E a escrita da autora também é extremamente confortável, até porque, como eu disse, o livro é narrado por uma criança, mas já eu entrarei nesse aspecto. Só antes de entrar nesse ponto, eu queria trazer um aspecto que eu acho muito importante para nós pensarmos na história, que embora aqui no Brasil o livro tenha recebido o título de O Sol é para Todos, a tradução em nada tem a ver com o título original da história, que se chama To Kill a Mockingbird, que traduzido seria Como Matar um Mockingbird, que é um passarinho. E por que o título é To Kill a Mockingbird? Porque também parece um título consideravelmente estranho, né? Porque se eu falar pra você, esse livro se chama To Kill a Mockingbird, você vai olhar e vai falar, o quê? Como assim? Não faz sentido. Como matar um Mockingbird? Mas faz sentido sim, porque o Mockingbird é conhecido como sendo um passarinho que é muito agradável para todos, tem um canto muito prazeroso e não faz mal para ninguém. Então, a ideia do título do livro seria como matar algo que é tão benéfico para a sociedade. Como tirar a vida de algo que faz o bem e não o mal. Seria mais ou menos essa ideia que estaria ali incutida dentro do título original do livro. E aí a tradução foi feita de uma forma completamente diferente. É uma tradução que eu acho que realmente é mais comercial, né? O Sol é para Todos realmente chama mais atenção. No entanto, o título original seria este. E falando ainda sobre o Mockingbird, ele dentro da história ele aparece uma vez. Eu queria trazer este ponto aqui porque eu acho que é muito importante para nós fazermos uma reflexão. Porque o Mockingbird, como eu disse, é um passarinho que não incomoda ninguém. Então vai ter um determinado momento no livro onde os personagens principais, que são crianças, eles estão aprendendo a atirar, salvo engano, com estilingue, assim. E o pai de duas dessas crianças vai chegar e vai falar, olha, vocês estão aprendendo a mirar, a atirar, e vocês podem matar os passarinhos, no entanto, nunca matem um Mockingbird. E por que isso? Porque pode matar os outros e não pode matar o Mockingbird. E aí, na minha percepção, e é uma análise que eu queria trazer aqui, é justamente que a partir daí já está havendo uma diferenciação entre um grupo e outro, certo? E o livro, no fundo, vai falar muito sobre isso. Sobre o quanto que
a sociedade ela tem a necessidade de classificar os indivíduos e as pessoas entre os que podem ser incomodados e os que não podem ser incomodados, entre os que podem ser perseguidos e os que não podem ser perseguidos, e assim sucessivamente. Então, o McBird, que é uma raça agradável, ele não pode ser perseguido. Outras raças podem, certo? E é claro, o agradável sempre vai ser subjetivo, né? Então, é um ponto muito importante nós pensarmos. Mas agora sim, vamos entrar na história, que é uma história muito interessante, uma história que desperta durante toda a obra muita curiosidade. E falando sobre a minha experiência de leitura, foi um livro que eu peguei para ler e da primeira página até a última, que são aproximadamente 350 páginas, eu estive preso durante todo o livro, sem exceção nenhuma. Não é o tipo de livro que você fica divagando, pensando em outras coisas, não. O livro ele te prende porque realmente ele é muito empolgante, embora traga um aspecto meio triste da humanidade. Mas o livro ele prende muito. Então a minha sensação de leitura foi essa, foi muito boa. De cara eu já fiquei preso e consegui me manter assim até o final da história. Que vai se passar nos Estados Unidos, numa cidade fictícia chamada Maycomb, que seria ali mais ou menos na região do Alabama. Então tem um pouco de autobiografia, como eu falei, né? É mais ou menos onde a Harper Lee cresceu. E na história, aqui no livro, nós vamos ter uma menininha chamada Scout, que quando começa a escrever essa história tem apenas 6 anos de idade, e ela vai descrevendo a infância dela e toda a questão do crescimento, vai descrevendo, por exemplo, as pressões que existiam sobre ela para ela ser uma criancinha padrão, para ela ser uma menininha padrão, ou seja, a menininha que brinca com boneca, a menininha que usa vestidinho, que não usa calça. Então tinha toda essa questão dentro da sociedade de querer padronizar a mulher e adequá-la à sociedade de X maneira. E a Scout, ela naturalmente não gostava muito disso. Ela gostava de brincar com os meninos, ela gostava de fazer algumas atividades que não eram vistas necessariamente como atividades para mulheres na época. Como eu disse, na década de 30 do século 20, ou seja, 1930 até 1940 mais ou menos. Então, ali nós já temos, né, a Scout sendo puxada para ser uma pessoa que não é. Por quê? Porque ela tinha que se adequar a um padrão que é o padrão correto de indivíduo. Aí beleza. E aí nessa dela ir crescendo, ela vai tendo vários conflitos. E, inclusive, dentre esses conflitos que ela vai tendo, um deles se passa com o seu irmão, que se chama Jim, e um amigo que ela tem dentro da história que ela não vê durante todo o ano, ela vê ele só nos períodos de férias, que esse menino ele viaja para a cidade deles, passa um tempo lá e aí eles se veem com frequência, se chama Jill. E eles vão se envolver em várias aventuras. E dentre essas aventuras, por exemplo, uma que se passa durante uma boa parte da história é com um vizinho da Scout, que se chama Bull Hader, que vivia numa casa ao lado da casa dela, mas que era uma casa onde ele nunca saía. Era uma casa que você passava na frente e parecia uma casa abandonada. E como nós estamos falando, é uma cidade da década de 30 dos Estados Unidos. Uma cidade que parece ser uma cidade bem calma. Então é aquela cidade onde todas as pessoas saem, dão um bom dia, conversam, interagem. E naquela casa dos Bull Hader, as pessoas não saíam, ninguém conversava, ninguém se comunicava. Isso intrigava muitas pessoas, de modo que muitos começaram até a criar uma ideia de que eles fazem isso porque eles são maus, porque eles são perversos. E aí crianças acreditam nisso de fato. E eles começaram a achar que o Bull Hader era um ser humano diferente, talvez. Um ser humano maldoso. E por isso, sem uma intenção maldosa necessariamente, eles começam a perseguir o Bull Hader. Perseguir em que perspectiva? Afinal de contas, eles tinham medo do Bull Hader justamente por ele ser uma pessoa estranha. Eles começam a perseguir invadindo a privacidade. Então eles começam a ficar olhando para dentro da casa, eles começam a ficar direto passando. Tem um certo momento que o Jim ele chega até a entrar no terreno e encostar na casa, enfim. E aí
várias e várias outras coisas vão acontecendo com relação ao Bull Haddler, a Scout, o Jim e o Jill. E essas coisas são muito interessantes porque aqui nós já temos o que eu falei do passarinho, do Mockingbird, né? A classificação entre o normal e o estranho, entre o bom e o ruim. Por ser diferente, o Bull Haddler, ele começou a ser visto como alguém estranho, como alguém inferior e como alguém que pode ser perturbado, que pode ser incomodado, que pode ter a sua privacidade invadida por terceiros. Então, como eu disse, o livro ele vai trazer várias mensagens subliminares sobre essas diferenças, né, que as pessoas têm a tendência a fazer, né? De X grupo é assim, Y grupo é de outra forma. E o livro vai tratar muito disso. E a Scout, ela tem um pai que se chama Atticus Finch e ele é advogado. E aí vai entrar o enredo principal da história. Porque o Atticus Finch, em determinado momento, ele vai pegar um caso para defender um negro que estava sendo acusado de ter cometido um ato de violência sexual contra uma mulher branca. E eu vou dizer isso, mas é porque o autor, aliás, a autora, ela destaca isso. Uma mulher branca de uma família de classe econômica inferior, ou seja, uma família bem simples mesmo, entre as mais simples da cidade. Então essa mulher, ela está acusando um negro que se chama Tom Robinson de ter cometido violência sexual contra ela. E diante disso, o Atticus Finch é acionado para defender este negro. Beleza. Só que, e isso não é spoiler, tá, pessoal? Isso é muito presente na história e o livro é notavelmente conhecido por esse aspecto. O Tom Robinson, que é o acusado, ele é inocente. Ele não cometeu o crime e isso está muito intrínseco na história. A ideia do livro é trazer isso. Ele não é responsável pelo que aconteceu. Mas ele é acusado e ele é visto de uma forma quase consensual pela sociedade como culpado. E é claro que vai ter o desdobramento da causa dele, vai ter ali o julgamento, vai ter a decisão, e aí eu não vou falar o que acontece porque aí sim seria spoiler, mas ele é visto por muita parte da sociedade como, de fato, o agressor, como o criminoso. Justamente por quê? Porque ele era negro. E a palavra dele não tinha nem de perto o valor da palavra de uma mulher branca. Justamente pelo fato dele ser negro. E nós não estamos falando de uma cidade onde ainda havia escravidão. Não havia. A escravidão foi abolida nos Estados Unidos na década de 60 do século anterior, nos anos 1860 mais ou menos, após a Guerra da Secessão, que foi a luta, né, entre os estados do norte, que queriam a abolição, e os estados do sul, que queriam a manutenção, e ali mais de 600 mil pessoas perderam a sua vida, né? E aí, por fim, terminaram com a vitória do estado do norte, a escravidão foi abolida. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no cenário no qual se passa essa história, já haviam se passado 70 anos desde que a escravidão havia sido abolida. E ainda assim, a palavra de um negro tinha menos valor que a palavra de uma mulher branca na sociedade, certo? Então, o desfecho vai ser a partir daí. Por quê? Porque o Atticus Finch, como eu disse, ele vai pegar esse caso e isso vai começar a trazer consequências para ele. E aí a Scout vai observando as coisas que acontecem com ele, mas não apenas com ele. Vai acontecer coisas também com a Scout, com a família dele. Porque a Scout tinha a vida dela, tinha os colegas dela. A Scout, ela tinha uma vida dentro da escola, ela ia estudar, ela conversava com pessoas da idade dela. E começam a haver algumas perseguições, tanto contra ela, tanto contra o Jim, tanto contra o Atticus, certo? E uma, inclusive, dessas perseguições, eu quero trazer aqui num trecho que se encontra no livro para vocês terem uma noção.
Eu espero, pessoal, que esse trecho não ofenda ninguém. A ideia desse livro não é de forma nenhuma propagar nenhum tipo de preconceito, é justamente lutar contra ele, conscientizar. E a minha ideia ao fazer esse vídeo é a mesma, certo? Precisamos vencer isso. E aí o trecho que eu quero compartilhar com vocês se encontra na página 110. Caso algum de vocês tenham receio de ouvir algum trecho mais pesado, podem pular para alguma minutagem que eu vou deixar aqui, mas eu já adianto. Eu tive o cuidado de escolher esse trecho aqui, porque ele não é o trecho mais pesado, tá? Dentro do livro tem, infelizmente, alguns trechos mais pesados ainda, mas dentre os trechos pesados, esse aqui se encontra na página 110 e diz: É isso mesmo. Vovó diz que já não basta vocês serem criados soltos por aí, agora ele também virou amigo dos pretos e nunca mais vamos poder andar pelas ruas de Maycamb. Ele está simplesmente arruinando nossa família. Francis se levantou e passou rápido pela passarela em direção à velha cozinha. Quando estava a uma boa distância, berrou: Ele adora preto. Não é nada disso. Não sei do que você está falando, mas é melhor parar com isso já, Rosnei. Levantei da escada num pulo e corri pela passarela. Foi fácil pegar Francis. Mandei-o retirar o que tinha dito imediatamente, mas ele se soltou e foi se esconder na cozinha. Adora preto berrou. Então, esse trecho aqui mostra um pouco do que a história vai trazer, né? O Francis, que é o garotinho que está conversando com a Scout, é meio que um primo um pouco distante dela. E como vocês puderam ver, a avó da Scout, que é a avó do Francis e também é a avó da Scout, ambos estavam ali em consentimento de que o que o Atticus estava fazendo era errado. Veja bem, o que o Atticus estava fazendo era defender uma pessoa que, aos olhos da sociedade, não era inocente, não era, mas o que ele estava fazendo era pegando um caso para defender. Mas por ele estar defendendo um negro, foi visto pela avó, no caso a mãe do próprio Atticus, como algo ruim. E não apenas por ela, mas por outros familiares e por outra parte da sociedade, certo? Então várias perseguições vão se passar por aí e basicamente a história vai consistir majoritariamente nisso, nesse conflito que a Scout vai ter, crescendo e tendo que lidar com esses problemas que vão surgir a partir daí, justamente pela questão da intolerância entre a humanidade. A grande moral da história é essa, né? É justamente uma conscientização do quanto a humanidade pode ser intolerante, do quanto a humanidade pode ser preconceituosa, do quanto a humanidade pode propagar e perseguir pessoas a partir de ideias erradas, ideias ruins, ideias preconceituosas, ideias que felizmente em boa parte foram ultrapassadas e infelizmente ainda trazem consigo alguma herança, né? Mas bem menor, é claro. Enfim, o livro basicamente vai trazer isso, então nós vamos ter a Scout crescendo, tendo a sua vida ali, uma vida bacana, uma vida infantil, mas que ela vai trazer todos esses conflitos. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham se interessado pela história. Se vocês se interessaram e quiserem adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição um link de compra do livro, caso seja interessante para vocês, que aí vocês acabam ajudando um pouco aqui o canal também e não altera o valor da compra de vocês. E eu deixo aqui a recomendação, deixo aqui a minha resenha e recomendo de fato que vocês comprem. E aí pode ser pelo meu link ou não, isso aí é o que menos importa. O que realmente tem muito valor é que de fato vocês deem uma chance para essa história, para que vocês possam entender toda a questão do quanto o preconceito ainda era presente na década de 30, numa cidade ali no Alabama, uma cidade, como eu disse, fictícia, mas que era uma cidade muito provavelmente parecida com a que a Harper Lee cresceu, e de fato com muitas outras cidades da época, né? Porque o preconceito ainda era muito presente, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que tenha trazido para vocês um interesse de lê-lo, e é isso. Logo, logo trago outros vídeos para vocês. Então, tamo junto. Até a próxima. Obrigado por terem assistido até aqui.